Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos continuar o estudo da lei anticrime. Vamos continuar ouvindo Túlio, Maicon e Patrick, delegado, advogado, professores de direito penal, para poder te explicar um pouquinho as alterações trazidas pela lei anticrime na audiência de custódia e na prisão preventiva. Para você não perder nenhum, não deixa de se inscrever no canal. Vamos lá! Vamos começar então nesse vídeo ouvindo meu grande amigo Maicon Vilaça. Você poderia falar um pouquinho para nós o que a lei anticrime trouxe de modificações em relação à audiência de custódia? Uma das melhores novidades trazidas pela alteração do pacote anticrimes foi a questão da audiência de custódia e a sua obrigatoriedade em relação aos crimes em flagrante delito. Claro, obviamente que vai ser discutido aí a expansão, a extensão das demais prisões, que nós concordamos aqui é que deve haver audiência de custódia para qualquer tipo de prisão. Contudo, essa inovação trazida pela obrigatoriedade da audiência de custódia faz com que o juiz, ao estar de frente ao flagranteado, verá ali a possibilidade de relaxar a sua prisão, converter ela em preventiva, bem como decretar a liberdade, conceder a liberdade provisória. Muito obrigado, Maicon. Patrick Casagrande. Vamos falar um pouquinho sobre a audiência de custódia? Você pode nos ensinar um pouquinho só do que você sabe? Essa audiência de custódia, ela foi incluída pelo pacote anticrime? Bom, Franco, primeiro é bom esclarecer que a audiência de custódia, ela está no nosso ordenamento jurídico pátrio desde 2016, através de uma resolução do CNJ que atendeu a um pleito internacional tratado nas normas de direito internacional. Então, a audiência de custódia é um instituto vigente que foi flexibilizado pela falta de estrutura do Poder Judiciário em ter juízes nas comarcas que possam exercer essa função. A mudança mais significativa é que, não apresentando o investigado ou o preso na presença desse juiz numa audiência de custódia, a sua prisão será relaxada. O que eu vejo nessa modificação ou nessa inovação nada mais é do que um atendimento à própria audiência de custódia trazida em 2016. É um próprio atendimento aos tratados de direitos humanos e regras de direito internacional. O que está sendo tratado neste momento é uma consequência, ou seja, uma consequência expressa quanto à não apresentação deste preso a um juiz no prazo fixado em lei. Isto é, caso não for apresentado, a sua prisão deve ser relaxada justamente em descumprimento por algo que a gente já tinha como cerne de obrigatoriedade de cumprimento, que é a audiência de custódia. Muito obrigado, Patrick. Túlio Leno, a lei anticrime trouxe a audiência de custódia para o Brasil? Ela já existia antes? Como que é? Por favor, nos explique. Franco, agora também essa nova lei está incluindo no Código de Processo Penal a previsão da audiência de custódia. O projeto da audiência de custódia começou em 2015, no âmbito do CNJ, e em decorrência da previsão do direito internacional, o Brasil também aderiu à ideia de que todo preso em flagrante no prazo de 24 horas, ou num prazo próximo disso, ele deverá ser apresentado à autoridade judiciária para que ali o juiz, na presença do promotor de justiça e também da defensoria ou de um advogado dativo, avalie a legalidade ou não daquela prisão. Avalie também a necessidade ou adequação da manutenção do indivíduo preso ou não, podendo ali impor outras medidas cautelares diversas da prisão. E, por fim, também é o momento em que o juiz analisa se houve algum tipo de abuso por parte dos policiais. Ok? Agora nós temos isso previsto no Código de Processo Penal, lá em seu artigo 310, que determina que o juiz, dentro de 24 horas, após recebimento do auto de prisão em flagrante, deverá promover essa referida audiência de custódia. É mais uma garantia aí do investigado. Ok?
Aproveitando a onda de perguntas sobre prisão, vamos falar um pouquinho sobre prisão preventiva. A lei anticrime trouxe alguma alteração também na prisão preventiva, Túlio? Franco, no tocante à prisão preventiva, eu acho que houve uma alteração aí muito sensível e significativa para a prisão preventiva, porque agora o legislador está impondo ao juiz a necessidade de uma fundamentação concreta quando ele vai determinar a prisão preventiva. Eu acho que ali houve uma limitação para a decretação da prisão preventiva, notadamente pelo pressuposto da ordem pública. Na minha opinião, agora a ordem pública vai se resumir ao risco concreto de que aquele indivíduo solto gera para a sociedade. Muito pouco provável de se autorizar agora a prisão preventiva com fundamento na ordem pública para resguardar clamor social, a credibilidade da justiça, dentre outros conceitos indeterminados que eram utilizados na jurisprudência. Tá? Então é essa a minha percepção que eu tive dessa alteração no tocante à prisão preventiva. Muitíssimo obrigado, Túlio Leno. Maicon, fala um pouquinho para o pessoal o que a lei anticrime trouxe de alterações em relação à prisão preventiva. Pessoal, pasmem, houve uma alteração substancial no artigo 282 do Código de Processo Penal, no tocante às medidas cautelares, sobretudo a decretação de prisão preventiva, que antigamente poderia ser de ofício do juiz. Com a alteração trazida pelo pacote anticrimes, estipulado em que não é mais competência do juiz de ofício decretar prisão preventiva. Logo, tem que ser requisitado ou por uma autoridade policial, ou pelo membro do Ministério Público, ou por um assistente. Logo, o juiz não pode, de maneira alguma, decretar a prisão preventiva de ofício. Uma outra observação que se tem que fazer sobre a prisão preventiva, com a alteração da Lei 13.964, é que toda decisão para qualquer tipo de medida, quaisquer tipos de medidas cautelares que o juiz possa proferir, deve ser fundamentada com a sua contemporaneidade e, sobretudo, com a análise, fazendo um nexo entre o fato e a coisa, para que se decrete as suas medidas. Foi mencionado pelo Túlio sobre ordem pública. A lei anticrime, o pacote anticrime, trouxe o conceito de ordem pública? Pessoal, contudo, as alterações que houveram na questão da prisão preventiva não trouxeram ainda o conceito de ordem pública, um conceito que ficou vago, mas que deve ser explicado pelo juiz. E nas modificações trazidas, em um dos artigos que foram alterados nos seus parágrafos, falaram o seguinte, que o juiz não pode se utilizar de termos chavões, de termos jurídicos para que seja realizado ali a decretação da prisão preventiva. Muito obrigado, Maicon. Patrick Casagrande, a lei anticrime alterou alguma coisa na prisão preventiva? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? E se alterou, quais foram essas modificações? Pois é, meu amigo Franco, a prisão preventiva, mecanismo discricionário de punição antecipada, ao nosso ver, ela também foi alvo de modificação significativa dessa legislação. É bom esclarecer que a prisão cautelar no direito penal brasileiro é a última ratio, ou seja, a última necessidade ou ferramenta para o investigado ou para o acusado. A questão controversa é que a prisão preventiva vinha sendo decretada para atender um clamor social, para atender um simbolismo do direito penal, para atender a conceitos abertos ou discricionários do que é ordem pública. Então ela era feita e decretada de forma um pouco arbitrária e nem sempre fundamentada. Duas mudanças foram significativas nessa legislação. A primeira é que, a partir de agora, o juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício mais. A palavra ou a expressão de ofício foi suprimida da legislação e agora o juiz só pode decretar a prisão preventiva com a iniciativa das partes, Ministério Público, querelante, etc. Mas ele pode, em contrapartida, revogar uma prisão preventiva de ofício. Isso também é um avanço. Foi mencionado pelos demais professores aqui sobre uma alteração em relação à palavra, à expressão ordem pública.
Você poderia falar um pouquinho sobre isso, Patrick? Bom, Franco, a ordem pública, né, como requisito da prisão preventiva, sempre foi utilizada de forma desconexa à sua pretensão. Né? Ordem pública, na maioria da doutrina processual, é o risco de cometimento de nova infração. Né? Mas vários juízes aplicavam a ordem pública como termo genérico quanto à gravidade do delito, né? Ao populismo penal ou à insatisfação social quanto àquele delito, mas utilizavam esse termo ou instituto de forma discricionária e também de forma genérica quanto aos seus conceitos. O que a nova lei trouxe é a necessidade que esse juiz fundamente, né, este requisito da prisão preventiva de forma pormenorizada, de forma detalhada, de forma direcionada, para que, analisando e aplicando no caso concreto, este requisito seja preenchido e seja legitimada a prisão preventiva naquele caso. O que a nova lei veio a vedar é justamente a utilização desse termo aberto, né, de forma genérica, para legitimar ou fundamentar o decreto prisional, quando na verdade, né, é um termo que precisamente estaria ligado só ao juiz e ele poderia aplicá-lo do jeito que ele achar mais conveniente. Então veio, neste caso, a pormenorizar e exigir uma fundamentação específica quanto à aplicação do caso ou ajustamento do caso concreto ao conceito de ordem pública. Muito obrigado, Patrick. Aliás, muito obrigado, Patrick, Túlio e Maicon, sobre a aula que vocês deram hoje sobre audiência de custódia e sobre prisão preventiva. Mas há várias outras alterações trazidas pelo pacote anticrime. Para você não perder nenhuma desses mestres, não deixa de se inscrever no canal. E se você gostou desse vídeo, dá sua curtidinha e compartilha com os seus amigos. É muito importante para mim que você faça isso. Muito obrigado, um abraço forte e até o próximo vídeo.